Fala, galera, eu já pedi a minha forneria original. Peça a sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Você afundou. Agora, em relação a isso, né? 2006, eu queria saber, a sua primeira Copa em loco. Antes da Copa, tem a passagem pela Suíça da seleção. Vex. Cara, como é que foi essa parada assim? Foi carnaval mesmo? O bicho pegou? O que você viu lá em Vex, na Suíça? Cara, quando você perde, tem muita história. É uma injustiça você falar que o Brasil perdeu pra França pelo que aconteceu em Vex. Sabe por quê? Porque o Brasil perdeu pra França um mês depois que o Brasil saiu da Suíça. Porra, isso não existe, cara. Isso não existe. Mas rotularam. Perdeu pra França também, Vex. É que Vex virou o símbolo da zona, né? Que a seleção mas ali era uma zona, era uma bagunça, mas era uma bagunça que não chegava no ambiente da seleção. O que na verdade atrapalhou a seleção brasileira ali foi porque uma empresa chamada Kentaro comprou os direitos dos amistosos da seleção brasileira, como hoje tem uma empresa que cuida. E ela vendeu o ingresso para os treinos da seleção. Então, os treinos da seleção brasileira eram sempre treinos lotados de gente. Era uma grande festa na arquibancada. Tem a imagem da menina entrando no campo. Agarrando o Gaúcho. Agarrando o Ronaldinho Gaúcho. A galera joga, sei lá o que, em cima, assim. Aquele tapete. Rolando no gramado. Então, era uma grande zona. Vendendo, A caipirinha vendendo era numa rua que dava acesso ao estádio. Não era, o jogador não tinha acesso à caipirinha. Sim. Não tinha. Agora, teve o dia de folga, que é boate, né? Os jogadores foram pra tudo quanto é lado. Saíram na capa dos jornais. Isso. E aí, meu irmão, então vou contar. Essa história aí é boa, porque a galera que tava lá conta que, meu irmão, todo mundo foi surpreendido, né? Cara. De manhã, os jornais, Ronaldo, Gaúcho. Não. Antes do jornal, o que acontece? Seleção brasileira sai de folga. Ok. No dia seguinte, até então não tinha saído nada em jornal. No dia seguinte da folga, estava eu com o Wellington Campos. Sempre O Wellington Campos. Aí, rapaz, vamos falar o quê, rapaz? Dia depois da folga. Vamos perguntar pros caras como é que foi a folga. Beleza. Aí via. Cafu, como é que foi o dia de folga, Cafu? Não, fiquei tranquilo no quarto, fazendo nada, vendo televisão. Aquele Miguel de jogador. Roberto Carlos, o que você fez na tua folga? Não. Aí, meu irmão veio aqui, tô dando exemplo, né? Ficamos batendo papo, beleza. Ô, Adriano, como é que foi a tua folga, Adriano? Não. Sem Danone. Amigo meu que passou aqui. Cara, foi uma folga super tranquila. Fizemos matéria sobre isso. Aí chega no outro dia, quando sai o jornal, né? 2 dias depois, porra, aquelas fotos, tudo sem jogador, porra. Boate, chafariz. Calcinha com a assinatura do Roberto Carlos. Nesse nível, velho. O Ronaldo de DJ, se não me falha a memória. Porra! E aí, eu e o Wellington botamos uma matéria no ar. Que a folga tinha sido foi tranquilo, não fiz nada. Fiquei descansando, focado na Copa. Um grupo como poucos. Os jogadores passaram a noite de folga no hotel. Foi isso aí, velho. Foi isso aí. Mas você falou que era uma bagunça, mas que não então, impactou. essa bagunça não impactava. Mas por que era uma bagunça, assim? O que era Vex, assim? Não tinha um assalto em Vegas há quanto tempo? Nossa senhora, tinha uma delegacia lá, você conhece isso, a história? Cara, tinha uma delegacia nessa cidadezinha de Vex, que fica às margens do lago. A delegacia funcionava 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Há 1000 anos, 15 anos, sei lá quantos anos, que não tinha um registro de assalto. E o último registro tinha sido um caixa eletrônico. Aí a seleção chega lá. Roubaram o caminhão da Nike. Primeiro dia, a Nike foi fazer uma ação numa pracinha de Vex, com crianças, né? Levando colete, Inocente, bola. Já roubaram o caminhão. Na sala de imprensa, roubaram computador e máquina fotográfica. Pô, chegou brasileiro, não tinha assalto na cidade. Brasil é foda. Aí já aconteceu isso tudo. Esse equilibrou Só aí. pra tu ter uma ideia... Puxa ele pra dentro um pouquinho. Só pra você ter uma ideia Foi. do nível, o prefeito da cidade, Pediu 3 dias depois, foi na sala de imprensa pedir desculpas pelo acontecido dentro da sala de imprensa do assalto, comprou, né, um computador novo. Acho que foi a equipe da 0 Hora, se não me falha a memória. Um computador novo, uma câmera fotográfica nova.
Cara. Eu quase falei, meu computador tá velho, leva o meu aí. Pô, pra repor, né, pô? Mas aqui é foda. cara, Dinheiro chega de bonde no pico. Agora, Rapaz. tinha brasileiro de tudo, principalmente brasileira, de tudo quanto é lugar. Da Suíça que foi pra lá, botava um barraquinho com bebida. Tinha isso, né? Tinha, aí quando começava assim o entardecer, na rua que dava acesso ao treino, era uma grande festa. Mas festa essa que os jogadores não tinham acesso. Lógico. E o Brasil perdeu pra França um mês depois de Vex. Agora, o Cafu disse à época, cara, não dá pra treinar assim. Isso é uma zona. Que tinha vaia quando o cara errava. Exatamente. O que era pra seleção um treino sério, pra galera era uma grande festa. É sensacional isso. Imagina, cara. Isso é sinistro, né? Aquela pessoal de Vegas nunca mais esqueceu a passagem da seleção brasileira. Lugarzinho bucólico, uma avalanche brasileira. Mas samba, caipirinha, Cara, meninas. olha aqui, ó, mas era bucólico mesmo. Né? Passava das 10 da noite, você não tinha aonde comer. Tudo fechado, não tinha nada pra comer. Agora, em relação a... Onde se falava sobre os atacantes estarem pesados também. Ronaldo, Adriano. Isso era algo que vocês conversavam na época? Cara, os caras estão dois bondes aí. Não, como é que vai? principalmente o Ronaldo. Teve uma história com o Ronaldo. A gente tava acompanhando o treino e via que o Ronaldo tava acima do peso. O Ronaldo tava acima do peso. E tava com um problema no pé. De vez em quando ele andava meio assim. Aí, o Ronaldo tinha uma assessoria de imprensa, e o assessor era o... Ai, que faleceu no voo da Chape. Da Chape? Não sei. Mas porque depois virou o Rodrigo Paiva, ou foi antes? Sim, depois, enfim, bem né? depois. Mas, enfim, aí ele reuniu a imprensa na sala de imprensa e falou: vocês estão falando aí do Ronaldo, Ronaldo tá gordo, Ronaldo não tá Júlio nada... César Clemão. Júlio César Clemão. Ronaldo... Ele não faleceu no voo da Faleceu, Chave, né? faleceu. Não tá nada acima do peso. Vocês estão... Não é o PJ, não? O Clemão. Paulo Júlio Paulo Clemão. Júlio Clemão. Não tá nada acima do Comentava peso. na foto. Vocês estão inventando moda, não tem ninguém acima do peso, não. Reuniu, porra, o que vocês estão falando aí? Passar em defesa do Ronaldo. Beleza. O último amistoso da seleção brasileira foi contra o Combinado de Lucerne. Um troço desse. Vestiário pequeno, um lugar acanhado. Jogadores saíram do jogo, passaram pelo vestiário, nem tomaram banho dentro do vestiário. Quando eles passaram pela chamada zona mista, cara, o Ronaldo passa com um pé com sangue, com bolha de sangue. E aí veio o doutor Rodrigo, o doutor José Luiz Runco, e conversou com ele. Não, o Ronaldo realmente tá com um problema no pé, tá com bolha no pé, tá com isso no pé, e tá acima do peso. Então era um assunto que era falado lá. A gente falava entre nós, mas não tinha ninguém pra ratificar fora do ar, no ar, numa entrevista, que o Ronaldo tava acima do peso. E a informação do assessor era de que, ó, vocês estão malucos, não tem ninguém acima do peso e não tem problema nenhum. Só que aí, antes da Copa, nesse jogo contra o Combinado, veio realmente uma voz oficial pra falar que o Ronaldo tava com aquele problema, porque nós vimos, né? Nós vimos ele sair com sangue no pé. Então talvez por causa do problema no pé que ele ficou acima do peso, não conseguia realizar os treinamentos. Pode ser, melhor forma. E o Adriano também, ou não? O Adriano não se falava muito nessa época de acima do peso, não. Eu não me lembro do Adriano, lembro bem do Ronaldo. Talvez a expectativa também em cima do Ronaldo fosse maior, né? O Adriano ali era um menino. Tinha aquela pressão e aquela cobrança de ser uma seleção galáctica, né? A seleção com Ronaldo e Adriano, com Kaká e Gaúcho, com Zé Roberto e Gilberto Silva. Todo mundo era pica, né? De todas as posições. Era melhor do que a seleção de 2002, né? Era melhor. Vocês lá dentro, quando a bola rolou... Porque eu lembro aqui, como torcedor aqui de fora, não teve nenhum momento em que a seleção, pelo menos assim, aonde eu vi os jogos, eu vi em lugares diferentes, não teve nenhum jogo do Brasil que teve aquela vibe de, pô, vamos lá, Brasil. Nem nas vitórias. Era só porrada. Ah, venceu, mas, pô, esse time não anda. Venceu outro jogo, pô, mas esse time... Vocês lá, na Alemanha, assim, pô, essa seleção aqui, dentro do jogo ali, vocês imaginavam, vocês sentiam isso também? Ou vai avançando e, pô, esses caras têm muito nome, né? Chegou no mata-mata, vai avançando, pode dar. Então, ali, cara, o sentimento era de que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo. O sentimento era esse. Contra o Japão, terceiro jogo da primeira fase, né?
Brasil entrou classificado, aí entrou uma galera que jogou muito bem também. Aí jogou Gilberto, Juninho, né? Enfim. Aí tem a cena do Roberto Carlos deitado no gramado, né? À direita. Porque o que aconteceu? Cara, eu chorei demais no final desse jogo contra a França. Mas chorei muito. Por quê? Aí que eu queria colocar porque o sentimento era de vitória. Eu nunca tinha visto até então o Brasil perder. Porque eu vi o Brasil ganhar a Copa América anterior, eu vi o Brasil ganhar confederações e vi o Brasil sair ganhando todo mundo nas eliminatórias. Eu nunca tinha visto o Brasil perder. Então, aquele sentimento pra mim, cara, perdeu, sabe? Eu chorava na zona mista. E pra mim foi uma grande surpresa, assim, a derrota. Eu não esperava. Mas a França jogou demais. O Zidane acabou com o jogo, escolheu o jogo assim pra... Em 2 minutos ali você viu, opa, esse cara botou o jogo no bolso. Tá em outro nível, né? Tem no YouTube aqui o compilado dos melhores momentos do Zidane no jogo. Então, esse compilado, cara, é um dos mais bonitos que tem de um jogador, assim, um grande jogo. Caramba, não para de ter lance. O cara é em cima do Ronaldo. Chapelando o Ronaldo, caretando o Kaká. Dando rolete. Aí depois teve aquela história de que o gol do Thierry... Foi culpa do Roberto Carlos que mexeu a meia com o meião. Então, isso aí foi criado assim. Como é que essas paradas surgem? Não era nem o cara do Ronaldo. Vocês estão vivendo aquilo lá, daqui a pouco surge a história, porque pega ali o replay, né? A galera começa a analisar. Transmissão oficial, né? Então, o lance foi o seguinte: o Roberto Carlos, no dia seguinte, ele deu uma entrevista pra Elô, que trabalhou depois como produtora da Fox. Na época, ela era produtora... Da ESPN. Já era da ESPN, eu não me lembro direito. Né? E aí, o Roberto Carlos falou sobre isso, porque todo mundo começou a botar a culpa nele do meião. E ele falou, desculpa, mas olha a minha altura e olha a altura do Thierry. Será que era eu mesmo que tinha que estar marcando o Thierry? E aquilo, segundo o Roberto Carlos, era uma jogada... Não era uma jogada ensaiada, mas era uma coisa combinada. Vou botar a mão no meião, que aquela bola vem levantada, o goleiro sai nela... E eu fico no rebote. Já lança ele. Que é pra saída. Enfim, era alguma coisa combinada. Eu me lembro até que depois até mostraram outras imagens do Roberto Carlos repetindo a cena. De colocar a mão no meião. Como se fosse algo já ensaiado. E aí falaram que ele foi ajeitar o meião naquela hora. Por isso o Brasil ganhou. Assim, sem querer, a gente não tá aqui... fazendo caça às bruxas nenhuma, só pra gente falar, foi na transmissão da Globo, foi o Galvão. Agora há pouco tempo, a Globo fez um documentário com... Não é documentário, esse tipo baú da Globo, essas coisas. Produziram um com o Roberto Carlos, abertamente, ele falando, o Galvão fala na transmissão, aí falou, e aí, Roberto? Aí ele fala isso que você falou. Ele, mas não era o meu homem pra eu pegar, eu tava fazendo sinal. E a cobertura daquela época era um pouco diferente da atual. Por exemplo, eu fui pego de surpresa com essa história do meião. Porque hoje, você acaba o jogo, você abre a internet, você sabe tudo que tá acontecendo. Naquela época, não. Eu só fui saber no dia seguinte que tinha essa onda do meião. E aí, quando o Brasil perdeu esse jogo, acho que foi em Frankfurt. Acho que foi. Talvez. E aí o Brasil perde, aí eu vou pra Munique. Passei a Copa inteira em Munique, que era onde era o IBC, o centro de imprensa, enfim. E aí, em Munique, tava esse bafafá do meião. Como é que história é essa? Não, o Roberto Carlos respondeu, aí a Elô forneceu pra gente o áudio, pra gente usar nas matérias, porque até então eu nem sabia dessa história. Porque aquilo, você vai fazer a transmissão, né? O Cantarelli, você também. Mas tem umas paradas que aparecem depois. Eu lembro muito daquele pênalti do Júnior Baiano. Parecendo um dia... Isso aí foi uma emissora sueca, tinha uma câmera diferente ali. Puxando o Torre André Flor. E assim, todo mundo sabe, o Galvão, não é criticando, é o jeito dele fazer o espetáculo. Então, assim, quando o Brasil perde, é tudo muito pra baixo. Tanto que nesse jogo, por exemplo, quando acaba com o gol do Henry e tudo mais, quando acaba o jogo, terminou, eliminado, aí vai cortar pra eles, tá o Galvão e os comentaristas assim. É aquela coisa, é da transmissão. E o Brasil ganha, é aquela coisa louca. É tetra, faz parte. Só um detalhe ainda nesse lance do Roberto Carlos, tá? De fato, provavelmente não era ele quem deveria estar marcando o Thierry pela altura. Mas se, naquele lance, ele estava ao lado do Thierry e não tinha outro jogador do Brasil, ele teria que marcar. Acompanhar, né? Não é tipo o seguinte, não é meu, dane-se. Tô indo embora ali porque não sou eu. Não. Sim. Ele deveria ter ficado. Isso aí. Daqui a pouquinho lendo as mensagens de vocês, mandou o superchat, eu paro tudo.